Opa, seja mais do que bem-vindo a essa aula e agora a gente vai ver sobre interfaces. E o que é interface? Vamos lá. Basicamente, uma interface, ou como algumas pessoas chamam, interface, também está certo, tá? Eu não vou dizer que está errado. Então os dois termos estão certos. Interface, interface. O ponto é, o funcionamento dela é o seguinte: você monta uma classe ou um objeto que vai servir de template, ou seja, vai servir de estrutura para outros objetos. Então, por exemplo, vamos na prática te mostrar como é que isso funciona. Eu ponho, no lugar de definir, por exemplo, class pessoa, por exemplo, no caso de interface eu faço assim, interface pessoa, tudo bem? E aí, o que é que eu vou botar aqui no meu código? Na verdade, eu vou criar todos os métodos ou as funções ou as ações que esse objeto vai fazer, só que eu tenho que fazer todos eles públicos e eu não ponho conteúdo neles. Então eu vou te explicar agora. Por exemplo, a gente tem aqui a interface pessoa, por exemplo. Vamos botar animal, que a gente pode dar o exemplo do cachorro depois. Então vamos lá. A gente põe aqui function andar, por exemplo. Só que aí a gente não faz isso aqui, ó, para inserir conteúdo. A gente simplesmente põe um ponto e vírgula. Legal? Ou seja, a gente cria uma espécie de template, uma espécie de estrutura que a classe que for usar essa interface animal vai ter que definir esses métodos. Tá? Então, por exemplo, a gente criou um método aqui. Então vamos definir agora a nossa classe. Lembrando que uma interface não pode ser usada como uma classe, tá? A gente cria primeiro a interface, ou seja, a estrutura, o template por trás, e agora a gente cria a nossa classe cachorro, por exemplo. Tá? E para dizer que essa classe cachorro, esse objeto cachorro, vai usar a interface animal, a gente põe implements animal. Ou seja, a classe cachorro vai implementar o template ou a interface animal. Tá? Feito isso, eu obrigatoriamente agora preciso criar o método andar. Aí agora sim eu ponho alguma coisa. Estou andando, por exemplo. Tá bom? Então vamos definir a nossa classe cachorro e vamos usar o método andar. Tudo bem? Vamos executar aqui. Olha lá, estou andando. Tudo bem? Então, basicamente, o interface ela funciona assim. Eu crio um template para poder o meu objeto funcionar. Então, ele só vai funcionar se eu seguir esse template aqui. Claro que eu posso adicionar novos métodos aqui, mas a função da interface é justamente criar uma estrutura mínima e obrigatória que o meu objeto vai ter que ter. Tudo bem? Então, só lembrando aqui algumas regras básicas. Todo método de uma interface tem que ser público, tá bom? E ele não pode ter o código aqui, o conteúdo de cada método ou de cada função, tá? Você só põe público, function, o nome da função, possíveis parâmetros aqui, x, y, se tiver, e você acaba com um ponto e vírgula, tá? Você só vai definir aquela função. Dentro da sua classe original é que você vai implementar e fazer o código, o conteúdo dentro daquela função mesmo. Tudo bem? Então isso serve para você organizar melhor o seu código, tá bom? Porque você monta a estrutura aqui, por exemplo. Se você está trabalhando com uma equipe, você monta a estrutura, você sendo o chefe do projeto, você monta as interfaces e você passa para os programadores e eles vão criar as classes com, enfim, o conteúdo de cada método que você criar. Legal? Então beleza, vamos para a nossa próxima aula.